Encontramos no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo de número 13, versículo de número 10 em diante. E ensinava no sábado em uma das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a, Jesus chamou a si e disse: mulher, está livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Amados irmãos, quando Jesus esteve em terra, durante o seu ministério, ele ensinou, ele pregou, ele curou, ele realizou muitos milagres. A Bíblia diz, amados, que quando Jesus estava na casa de Pedro, ele não somente curou a sogra de Pedro que estava enferma, mas ele curou também todos os enfermos. Todos os enfermos que chegaram até aquela casa foram curados. Todos os endemoniados foram libertos pela sua palavra. O ministério de Jesus, que durou 3 anos e 6 meses, foi um ministério marcado por milagre, por cura. Amados, eu não encontro na Bíblia Sagrada Jesus despedindo alguém sem curar. Todos quantos chegaram até Jesus pedindo cura, eles receberam cura. Todos aqueles, amados, que pediam, milagre, recebiam milagre. A Bíblia registra, amados, apenas 35 milagres registrados, dentro dos evangelhos, milagres esses operados por Jesus. Mas Jesus não operou somente 35 milagres. Ele, amados irmãos, fez tanto outros milagres, descreveu João, que se cuido eu, disse João, se fosse escrito tanto outros milagres que Jesus fez, talvez nem todo mundo poderia suportar a quantidade de livros que seriam escritos. Então, amados irmãos, o que vem na mente, dos teólogos de hoje em dia, na verdade sempre existiu a oposição contrária aos pregadores de cura, aos pregadores de milagres, sempre foram perseguidos, taxados por fanáticos, taxados por curandeiros, taxados por tantas outras coisas que não convém aqui falar. Mas, amados irmãos, ainda existe homens que Deus usa. E o que me alegro, amados irmãos, que quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo Jesus dizendo: porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. A Bíblia ainda diz, amados, que lá em João capítulo 14, versículo 12, na verdade, vós diz, quem crê em mim também fará as obras que eu faço, e farão maiores do que esta. A Bíblia ainda mostra, amados irmãos, a igreja primitiva, em Atos dos Apóstolos, homens simples, homens comuns como Pedro, como Paulo, como Felipe, A Bíblia diz que descendo Felipe a Samaria pregava a Cristo, e as multidões unânime concorriam até ele. Porque eles ouviam o que ele falava,
e via os sinais e milagres que ele realizava no nome de Jesus. A Bíblia fala, amados, que a sombra de Pedro curava os enfermos. A Bíblia fala, queridos, que os lenços, os aventais de Paulo curavam os enfermos. Então, amados irmãos, eu continuo pregando cura divina, sim. Aleluia. Eu continuo dizendo que Jesus é o mesmo ontem, hoje e é eternamente. O homem muda, o homem se corrompe, mas o Senhor, ele não muda, ele é imutável. Aleluia. E quando eu olho para Lucas capítulo 13, versículo de número 10 a seguir, eu encontro aqui, amados irmãos, uma mulher que fazia 18 anos que era escrava de um espírito de enfermidade. E este espírito de enfermidade que estava sobre a vida desta mulher, fazia ela viver corcunda, andar corcunda. O que é uma pessoa corcunda, amado? É uma pessoa que não podia endireitar, era uma pessoa que não podia olhar para o alto, é uma pessoa que andava sempre olhando para o chão. Aleluia. Imagina comigo a tristeza, a angústia, a decepção, a vergonha, aleluia, a dor que esta mulher sentia pelo fato dela ser como ela era. 18 anos ela viveu escravizada por este espírito de enfermidade. A Bíblia diz, amado, que o espírito de enfermidade estava sobre ela, aleluia, e havia 18 anos, ou seja, fazia 18 anos que esta mulher de modo algum podia endireitar-se. Mas o que eu me alegro, que a Bíblia diz, e vendo Jesus, o chamou a si. Aleluia. Jesus vê o sofrimento, Jesus vê, amados irmãos, a situação das pessoas, aleluia, que estão enfermas. Aleluia. Jesus não tem prazer de ver ninguém enfermo. Jesus não tem prazer de ver alguém doente. Imagina comigo, amados irmãos, aleluia. A Bíblia diz que Deus amou o mundo, o ser humano, de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. O termo aqui não perecer, amados irmãos, aleluia, não passar, amados irmãos, pelo processo, aleluia, de enfermidade, não passar pelo processo, amado, de humilhação, de sofrimento, de dor, aleluia. Amados irmãos, a Bíblia diz que Jesus, ele morreu na cruz do Calvário, aleluia, levando sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades, e a Bíblia ainda diz que pelas suas feridas nós somos curados, nós somos sarados. Amado, a enfermidade pode até vir sobre a nossa vida, a enfermidade pode até vir sobre a tua vida, mas a Bíblia diz, se tiver alguém enfermo, chame os presbíteros, ou seja, os pastores, e estes ungirão com óleo, e a oração salvará o doente. Aleluia. Eu sinto a autoridade de Deus aqui nesta noite, eu sinto graça, sinto autoridade, sinto ousadia para afirmar que Jesus ainda cura, e eu quero, em nome de Jesus, aqui nesta noite, desafiar os incrédulos, ou incrédulo que está me ouvindo nesta noite, seja via Facebook ou nas ondas da Rádio Harmonia: até quando vós sofrereis, ó geração incrédula, ó geração de pastores incrédulos, de crentes incrédulos, aleluia, até quando sofrereis ainda? Jesus mesmo falou: se este povo não ver de sinais e maravilhas e milagres, de
modo algum eles vão crer. Aleluia! O milagre, a cura divina, não é nada menos, nada mais do que da demonstração do amor de Deus pela vida do ser humano, demonstração de poder sobre esta vida. Aleluia! E eu quero desafiar nesta noite, você que está enfermo, pega em sua mão um copo com água, e eu vou estar orando aqui, ungindo esta água, e a